Olá! Você já deve ter visto pessoas que trabalham como loucas e não conseguem alcançar os resultados que querem. Talvez até ouvido falar de pessoas que ganharam muito dinheiro de uma forma repentina, mas rapidamente perderam tudo. O que será que está por trás de tudo isso? No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você 3 fatores que podem levar você aos resultados que você deseja. E o melhor, podem tornar esses resultados consistentes. A grande maioria das pessoas não tem resultados que gostariam de ter. E muitas vezes, algumas pessoas que alcançam resultados, normalmente de uma forma repentina e inesperada, acabam perdendo tudo. São ganhadores de loteria, atletas com altos salários, ganhadores de reality show, milionários, bilionários, enfim, pessoas que de uma forma ou de outra não conseguiram administrar o dinheiro que tinham, não conseguiram manter o resultado que alcançaram. E por que isso acontece? É possível evitar que isso aconteça? É claro que sim, mas como tudo na vida tem um preço, é necessário seguir algumas regras, é necessário aplicar alguns fatores. E o fator número 1 é o que eu chamo de tríade da evolução pessoal, e algumas pessoas chamam de tríade do sucesso. Hoje em dia as pessoas querem ter muitas coisas, as pessoas às vezes passam a vida inteira buscando isso. E o consumo a qualquer preço passa a ser a sua fonte de satisfação. Na maioria das vezes, é um ter para mostrar para os outros e para se sentir incluído em algum grupo social. É a partir do ter que essas pessoas entendem que elas podem começar a fazer coisas, para só então serem aquilo que reflete na verdade o resultado daquilo que elas têm e do que elas fazem. Para essas pessoas, a possibilidade de serem felizes, de se sentirem seguras e amadas, depende do que elas têm e do que elas fazem. E é por isso que chega um certo ponto onde essas conquistas perdem o significado. E isso acontece porque essas conquistas não têm base no que essas pessoas são, mas sim no que os outros imaginam que elas deveriam ser. Na maioria das vezes, esse tipo de pessoas dá mais importância para o ter do que para o ser, porque elas não se sentem capazes de ser aquilo que elas gostariam de ser. Então você deve primeiro decidir quem você quer ser de verdade e batalhar na construção desse seu eu interior. É a partir daí começar a fazer alguma coisa, pagar o preço necessário, para só então ter aquilo que você deseja ter. Então, para que você atinja resultados consistentes na vida, você deve entender que a sequência correta dessa tríade começa no ser, passando pelo fazer e finalmente chegando no ter, e não o contrário. O fator número 2 para atingir os resultados consistentes é o chá. E eu não estou falando de algum chá mágico que vai levar você ao resultado desejado. Eu estou falando de um acrônimo, ou seja, de uma sigla, se você assim preferir, que tem o seguinte significado. O C significa conhecimento, o H significa habilidade e o A significa atitude. E isso quer dizer que para atingir os resultados que você quer ter, antes de mais nada, você tem que ter conhecimento sobre aquilo que você deseja. E esse conhecimento você adquire através de um livro, de uma aula, de um curso, de um vídeo ou mesmo de uma ideia criativa que tenha partido completamente do seu interior, partido de você. A habilidade é a capacidade que você desenvolveu de fazer uso desse conhecimento. E a atitude é o que você escolhe fazer ou não fazer diante do conhecimento que você adquiriu e das habilidades que você desenvolveu. Se você não conseguir conciliar esses 3 elementos, dificilmente você vai conseguir atingir de uma forma consistente os resultados que você quer alcançar. Por exemplo, para dirigir um carro ou andar de bicicleta, você precisou passar por uma fase de aprendizado. Provavelmente alguém ensinou você a fazer isso. A partir do que você aprendeu, você desenvolveu a sua habilidade de dirigir o seu carro ou de andar na sua bicicleta, para só então tomar uma atitude e começar a colocar isso em prática. Da mesma forma, para ser um administrador, por exemplo, você vai seguir a mesma trajetória. Vai ser submetido a um conhecimento, vai desenvolver habilidades e vai ter que ter uma atitude diante disso para colocar ou não em prática tudo aquilo que você aprendeu. E se isso é assim, o que você acha que acontece com aquelas pessoas que cortam o caminho? Com aquelas pessoas que não conseguem seguir a trajetória de conhecimento, habilidades e atitude? Vamos supor, ou vamos imaginar que hoje você não tivesse nenhum conhecimento na área de administração, na área administrativa, e que nós teletransportássemos você
em uma máquina do tempo para daqui a 10 anos, diretamente para onde você quer estar, diretamente de onde você está hoje para onde você quer chegar, que é ser um administrador de uma grande empresa. Como você imagina que seriam os seus resultados como profissional somente com os conhecimentos que você tem agora, nesse exato momento? Provavelmente não seriam os melhores. E é exatamente isso que acontece com uma pessoa que tem zero conhecimento sobre educação financeira e sobre finanças. E da noite para o dia se torna um ganhador de um grande prêmio na loteria. Se essa pessoa não se preocupar em conseguir conhecimento e as habilidades necessárias para tomar a atitude certa, vai acabar perdendo tudo aquilo que ela ganhou. A Inglaterra tem o caso clássico de um lixeiro que ganhou na época cerca de 26 milhões de reais na loteria e em poucos anos teve que voltar a ser lixeiro para conseguir sustentar as filhas. Não há nada de mais nisso, mas ele poderia ter uma vida diferente. O enriquecimento súbito e a incapacidade de administrar o patrimônio levou essa pessoa ao descontrole financeiro e ele acabou perdendo tudo. Se não houver conhecimento, habilidades e atitude, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Por fim, o terceiro, mas não menos importante fator para atingir os resultados consistentes é a harmonia, a coerência entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior. Eu acredito muito na influência das leis naturais sobre as nossas vidas. E segundo a lei natural da polaridade, nós vivemos em um mundo de dualidades. O quente e o frio, o alto e o baixo, o bem e o mal. E para que um desses polos exista, o outro também deve existir. E no mundo das finanças, isso não é diferente. Se você precisa de ferramentas externas para ter sucesso na sua vida financeira, é necessário também que você desenvolva ferramentas internas. É óbvio que são importantes as ferramentas externas que envolvem conhecimentos na área comercial, conhecimentos sobre administração financeira e de estratégias para investimentos. Mas também é de fundamental importância que você desenvolva as suas ferramentas internas que correspondem a uma programação mental adequada, que permita a você ter um excelente relacionamento com o dinheiro. Porque de nada vai adiantar os seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes se essas ferramentas externas não estiverem alinhadas ou em harmonia com os seus pensamentos e sentimentos. E eu posso falar isso por experiência própria, porque eu já passei por isso. Isso aconteceu comigo há alguns anos atrás. Antes de começar a investir na Bolsa de Valores, eu estudei muito sobre o mercado financeiro. Eu fiz vários cursos, eu lia livros, eu ouvia áudios, assistia vídeos, viajava nos finais de semana de Brasília para São Paulo para participar de seminários sobre o mercado financeiro. Testava as técnicas que eu aprendia nos simuladores das plataformas que eu comprava. Enfim, eu fazia tudo que estava ao meu alcance para ter o desempenho que eu realmente queria ter. Mas acontece que os meus resultados por muito tempo não eram nem de longe proporcionais ao tamanho do meu esforço e da minha dedicação. Eu aprendi muitas técnicas de análise gráfica, de tape reading, de análise fundamentalista. Na prática eu olhava para o mercado e eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu tinha medo. Eu sentava na frente do computador para operar e imediatamente a minha respiração mudava. Na mesma hora, meus pés ficavam gelados e minhas mãos começavam a transpirar. Eu sabia exatamente o que fazer, mas por causa do medo, ou eu não fazia nada e deixava de ganhar, ou eu não confiava em tudo aquilo que eu tinha aprendido e acabava fazendo errado, e isso me gerava prejuízo. O meu medo tinha origem nas minhas crenças limitantes, que naquela época ainda eram muitas. Eu achava que o mercado financeiro não era algo para mim. Eu achava que os outros participantes do mercado sempre estavam melhores preparados, e eu principalmente tinha medo de perder todo o meu dinheiro e acabar comprometendo o conforto e o futuro da minha família. Embora eu soubesse exatamente o que fazer, existia uma contradição entre a minha programação mental e os meus conhecimentos, as minhas habilidades e as minhas atitudes externas. E é importante que você saiba que sempre que houver uma batalha entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior, é o mundo interior que acaba ganhando. É como se houvesse uma competição de cabo de guerra entre o interior e o exterior, mas o interior tivesse o dobro de pessoas puxando, o dobro de força com relação ao exterior. Nesse tipo de conflito existe uma perda muito grande de energia, porque são forças opostas tentando decidir quem vai vencer. Mas quando você consegue alinhar os seus pensamentos e sentimentos com os seus conhecimentos, habilidades e atitudes, essa energia não mais se desperdiça. Ela se canaliza e se multiplica na direção daquilo que você quer conquistar. Então, agora que você tomou ciência desses 3 fatores que podem ajudar você a atingir os resultados que você deseja, e a tornar esses resultados mais consistentes,
Comece a colocar em prática e comece a se programar para garantir que esses fatores estejam presentes na sua vida diariamente. O resultado de tudo isso vai ser aquele que você mesmo escolher para a sua vida. Foi um prazer estar aqui com você. Desejo a você muita alegria e abundância em tudo aquilo que você fizer. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!